Plano de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde é simplesmente todo o manejo que é realizado com todo o resíduo dentro da farmácia até a sua destinação final. De clonazepam possui 26 gotas. Quantas gotas possuem em 20 ml? É o que é feito com os pré-vencidos. Como é retirado, com quantos meses de antecedência a gente retira os pré-vencidos das prateleiras. No vídeo de hoje, irei falar um pouco sobre as atribuições do farmacêutico RT dentro de uma drogaria. E como sempre, separei o vídeo em tópicos. Iremos trabalhar sobre esses tópicos durante todo o vídeo. Os principais tópicos que iremos tratar no vídeo de hoje são documentos necessários, serviços farmacêuticos, FNGPC e treinamento da equipe. Vou começar falando um pouco sobre as licenças que são necessárias para o bom funcionamento de uma drogaria. São elas as principais: a licença sanitária, a licença ambiental e a licença emitida pelo Corpo de Bombeiros. A licença sanitária, ela vai atestar o pleno funcionamento daquele estabelecimento, ou seja, ela vai atestar que aquele estabelecimento está em perfeito estado para atender a população. Então, a licença sanitária é de suma importância. Além do mais, dentro da licença sanitária é disposto os serviços que são realizados naquela farmácia, como venda de ortopédicos, como vendas de medicamentos sujeitos a controle especial pela Portaria 344. Então, todos esses detalhes, eles estão descritos na sua licença sanitária, que vai ficar fixada em uma parede exclusiva dentro do seu estabelecimento de saúde, no caso, a drogaria. A licença ambiental é uma licença emitida pela prefeitura do seu município. Ela é uma licença, gente, que dá um pouquinho de trabalho de conseguir. Por quê? Porque ela tem muitas etapas e recentemente ela passou por uma reformulação. Eu não vou me prender a detalhes aqui nesse vídeo, porque eu vou trazer futuramente um vídeo só falando dos documentos necessários para a emissão de uma licença ambiental. Outra licença indispensável é a licença emitida junto ao Corpo de Bombeiros. Por quê, gente? Porque essa licença, ela vai garantir ao seu estabelecimento. Então, uma pessoa, ela vai vir na sua farmácia fazer toda uma vistoria. Então, para isso, para que seja emitida a sua licença, junto a essa instituição, você tem que estar com todos os extintores identificados nos locais adequados da farmácia, com as recargas todas em dia. Isso, gente, é assunto de um POP. Sobre os POPs eu irei falar mais na frente, que também é assunto desse vídeo. Então, a gente vai ver que existe um POP, que é um procedimento operacional padrão, que é justamente lá que é descrito todos os tipos de extintores, que tipo de substância tem cada extintor e para qual ocasião irá ser utilizado cada tipo de extintor. Faladas dessas três principais licenças, agora eu vou falar sobre a certidão de regularidade técnica. A certidão de regularidade técnica é um documento emitido pelo seu conselho de classe respectivo, no caso, nós farmacêuticos, é emitido pelo CRF. E aí, essa certidão de regularidade, ela atesta que você é um farmacêutico que está vinculado a esse conselho e está apto para assumir uma responsabilidade técnica para uma drogaria, desde que você esteja com a sua anuidade em dias, né? Esteja todo certinho com o conselho de classe. E aí lá vai vir o seu nome, dizendo que você é responsável técnico pelo empreendimento farmacêutico fulano de tal, certo? Outra coisa de suma importância dentro de uma drogaria, gente, é o manual de boas práticas farmacêuticas. No manual de boas práticas farmacêuticas é descrito toda a estrutura da farmácia, é descrito os tipos de atendimentos que são realizados naquele estabelecimento de saúde, tudo o que acontece dentro daquela farmácia, os serviços oferecidos, tudo tem que estar dentro desse manual de boas práticas farmacêuticas. E outro documento também é o Plano de Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde. Gente, é um nome gigantesco, mas graças a Deus a gente tem uma sigla que a gente consegue abreviar, que é o PGRSS. E aí, esse plano de gerenciamento, como o próprio nome já diz, ele trata dos resíduos do serviço de saúde, no caso da drogaria. Então, ele vai falar
sobre o descarte correto de todo o resíduo que é gerado dentro dessa drogaria. Ele vai tratar dos resíduos do grupo A, do grupo B, do grupo D e do grupo E. O grupo A são aqueles resíduos infectantes, por exemplo, as lâminas que são coletadas do sangue para fazer o teste de glicemia lá no glicosímetro. O grupo A também engloba, né, os suaves utilizados para fazer a coleta nasal de amostra para a realização do teste de COVID. O grupo E, a gente tem os perfurocortantes. O grupo B, a gente tem os resíduos químicos, como medicamentos vencidos, que são descartados. E o grupo D é o resíduo comum, que não é enviado para uma empresa coletadora que é paga, né, pela empresa aqui da minha cidade. Ela paga uma empresa chamada Sterlitz, que também recolhe lixos hospitalares. E essa empresa, ela é certificada para fazer essa coleta responsável e dar uma destinação correta para esses resíduos recolhidos dentro da drogaria. Só não o resíduo do grupo D, que esse resíduo do grupo D é colocado na coleta comum. Então, resumindo, gente, o plano de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde é simplesmente todo o manejo que é realizado com todo o resíduo dentro da farmácia até a sua destinação final. É você colocar, tipo, que o lixo, o resíduo infectante, ele é colocado em saco branco, leitoso, ele fica disposto num local reservado da farmácia, arejado, com paredes laváveis, que tem um ponto, né, de água ali naquele local. E ele fica ali até ser recolhido pela empresa responsável pelo recolhimento desses resíduos dos serviços de saúde. Mas, gente, claro que você tem que ter uma introdução, você vai ter que ter um objetivo dentro daquele plano, você vai ter que ter organogramas, que vai falar de todo o ciclo que é passado cada material, você vai ter que ter uma tabela com uma média, né, de todo o lixo que é coletado em cada semestre, que é para poder estar validando junto com a prefeitura do seu município para estar certificando você com uma licença ambiental. Então, o plano de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, ele é de suma importância para você conseguir emitir a sua licença ambiental. Vou falar aqui um pouquinho agora dos POPs. Eu listei aqui alguns, mas tem vários POPs, porque o POP, ele é o procedimento operacional padrão. É você descrever no papel tudo aquilo que você faz na farmácia. É basicamente isso. Temos que ter um POP para armazenamento de medicamentos. Temos que ter um POP para recebimento de mercadoria. Andressa, o que é um POP de recebimento de mercadoria? No POP de recebimento de mercadoria, você vai discorrer sobre como é recebida a mercadoria na sua farmácia, na sua drogaria. Por exemplo, a mercadoria chegou. Tem uma pessoa responsável para receber essa mercadoria. Temos pallets que são dispostos ali em algum local da drogaria para colocar as caixas que chegam pelo entregador e ali elas ficam para serem conferidas e só então depois elas vão para abastecimento. Então tudo isso tem que estar objetivamente descrito no POP, ou seja, o POP de uma drogaria serve para qualquer pessoa que lê da equipe, ela vai conseguir desempenhar o trabalho de forma simples e rápida. O POP, gente, nada mais é que uma receita de bolo, que todo mundo, se seguir o passo a passo, vai fazer da mesma forma e o serviço será feito de maneira correta. Mas isso tem que ser colocado no papel. Vou citar alguns exemplos de POPs que são exigidos em uma drogaria, seja numa fiscalização, seja para renovação de licenças, certo? Por exemplo, a gente tem um POP, como eu falei anteriormente, de recebimento de mercadoria. A gente tem um POP de armazenamento de mercadoria. A gente tem um POP sobre aplicação de injetáveis, perfuração de lóbulos, se for o caso. A gente tem um POP falando sobre o controle da temperatura, como é feito o controle da temperatura. Essa temperatura da farmácia e dos termolábios, ela é acompanhada quantas vezes ao dia? Qual a temperatura mínima ideal, qual a temperatura máxima, tudo é descrito nesse POP.
Outro POP importantíssimo é a sanitização e limpeza de ambientes dentro da farmácia. Outro POP que a gente tem também na farmácia é o que é feito com os pré-vencidos. Como é retirado, com quantos meses de antecedência a gente retira os pré-vencidos das prateleiras, onde esses pré-vencidos eles ficam armazenados. Outro POP importante que eu até citei lá quando eu falei das licenças é o uso correto dos extintores. Então, nesse POP vai ter descrito quantos extintores você tem na sua drogaria, como eles estão sinalizados, em que locais da sua drogaria eles estão dispostos e como utilizar cada extintor. Porque é bem verdade, gente, que você tá ali, o extintor tá ali, e você pensa que nunca vai precisar dele. Mas vai que Deus o livre aconteça um dia que aconteça um incêndio. E aí, nem você sabe utilizar o extintor, porque você nunca criou um POP, não sabe nem o que fazer, né? E nem a sua equipe está preparada, porque às vezes pode ter o POP, mas ninguém teve a curiosidade de ler. Então é importante o treinamento, enfatizar isso para a equipe. Esses documentos são para a sua equipe, viu, gente? Para eles estarem lendo. Porque pode ser que nunca aconteça, mas pode ser que um dia aconteça. E ninguém está sabendo como lidar com extintor de pó químico, com extintor que tenha água, um extintor que tem espuma. Eu vou aproveitar que eu terminei de falar aqui um pouco sobre a documentação e dar uma notícia maravilhosa para vocês. Nós estamos preparando um material muito rico para vocês, que eu vou estar disponibilizando para vocês estarem adquirindo. É um material que tem todos esses documentos, como o plano, o manual de boas práticas e os POPs, porque tem gente que entrou na farmácia agora, está assumindo como responsável técnico e não tem experiência em fazer esses documentos. Se você está nessa situação, esse material que eu estou preparando é para você. Mas ainda não está no ponto, gente, porque demanda tempo, tem que fazer eu tenho que fazer os materiais, tenho que deixar em ponto de edição para quem adquirir, só modificar os dados dentro de cada documento e utilizar na sua drogaria. Fica ligadinho lá no nosso Instagram, porque eu vou avisar lá de primeira mão quando esse material estiver disponível. Aqui está o nosso Instagram, aqui desse ladinho aqui, aparecendo. E vou deixar também na descrição do vídeo, tá bom? Segue a gente lá e fique atento a tudo que eu postar lá nos meus stories. Porque qualquer dia eu chego, gente, o material tá pronto, vocês podem adquirir. O segundo tópico desse vídeo é quais serviços farmacêuticos são realizados dentro de uma drogaria. Vou trazer um pouco aqui dos serviços farmacêuticos que eu, Andressa, realizava como farmacêutica dentro de uma drogaria. Os serviços, gente, eram aferição de pressão arterial, teste de glicemia, aplicação de injetáveis, fazia acompanhamento farmacoterapêutico, fazia avaliação de farmacoterapia ou revisão de farmacoterapia. Revisão de farmacoterapia, Andressa, o que é isso? A gente faz isso na prática, mas a gente não consegue ligar esse atendimento ao nome técnico. No caso, o que seria uma revisão de farmacoterapia? É você atender um paciente que ele está tomando várias medicações ao mesmo tempo. E aí ele não está conseguindo ter um efeito considerável do medicamento. E aí, numa anamnese com o paciente, você vai conseguir recolher informações de quais medicamentos esse paciente vem tomando e por que o tratamento dele não está sendo eficiente. Vamos citar um exemplo simples e prático. Sabemos nós, farmacêuticos, que os antiácidos, eles diminuem consideravelmente o efeito dos anti-inflamatórios e de alguns antibióticos, como a tetraciclina. O paciente, ele foi submetido a um tratamento com tetraciclina. Só que durante o tratamento, ele estava sofrendo com muita azia, muita queimação, e ele, por conta própria, estava tomando sal de Andres, estava tomando Eno, estava tomando Sonrisal, mal sabendo ele que estava reduzindo a eficácia do antibiótico. E ele estava ali com um tipo de infecção e estava vendo que não estava ficando bom. E aí, ele foi até a farmácia e falou a situação para você. Aí você fala, sabe o que está acontecendo, seu Raimundo? Sabe o que está acontecendo, seu João, dona Maria?
é que esse Sonrisal que você está tomando não está deixando o seu antibiótico fazer o efeito. Então, a gente vai suspender esse Sonrisal e continuar o tratamento com o antibiótico. Aí sim você vai saber que o antibiótico vai conseguir fazer o efeito desejado. Então, isso, galerinha, é uma revisão da farmacoterapia. E o acompanhamento farmacoterapêutico é como se fosse uma consulta farmacêutica. Você acompanha, principalmente os grupos atendidos nesse tipo de acompanhamento, são hipertensos, são pacientes diabéticos. Por quê? Porque você vai revisar toda a farmacoterapia desses pacientes, porque geralmente são pacientes idosos, são pacientes polimedicados, onde um medicamento interfere na absorção do outro, interfere no metabolismo do outro, onde acontecem interações medicamentosas, seja medicamento-medicamento, seja medicamento-alimento. E ali numa conversa com o seu paciente, você vai descobrir várias coisas. Às vezes o paciente ele é muito idoso, ele não consegue passar tudo para você. Mas geralmente ele vai na farmácia com um acompanhante, que é o cuidador dele, uma filha, um filho, ou um cuidador mesmo que está acompanhando aquele paciente. E aí você faz uma anamnese com aquele cuidador, ele vai passar tudo para você, o horário de refeição daquele paciente, que hora que ele toma o medicamento. E com esses dados em mãos, você vai traçar uma tabela organizando todos os medicamentos desse paciente para que eles possam surtir o efeito desejado. E também ficar fazendo acompanhamentos de rotina com ele, toda semana, todo mês, fazendo teste de glicemia, se no caso o paciente for diabético, fazendo hemoglobina glicada, porque a gente tem dentro das farmácias hoje, é possível ter o laboratório remoto, que a gente consegue fazer exames remotamente, e além de aumentar o ticket médio da sua drogaria, você consegue ter um acompanhamento mais eficaz com o seu paciente. Se vocês tiverem interesse, gente, vocês podem dar um Google aí, pesquisar sobre laboratório remoto, porque o CFF, ele aprovou que as farmácias podem funcionar como laboratório remoto. Terceiro ponto, gente, vamos falar sobre o SNGPC. Andressa, o que é SNGPC? SNGPC, gente, é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Ele é um sistema que foi criado pela Anvisa, no qual é monitorado toda entrada, seja por compra ou por transferência, e toda saída, seja por perca ou por venda, de todo produto de controle especial, psicotrópicos, entorpecentes e antibióticos. É através desse sistema que a sua drogaria tem uma comunicação direta com a Anvisa para estar reportando todo tipo de receita que foi vendida na sua farmácia. Claro, receitas que contenham medicamentos sujeitos a controles especiais, que está lá na portaria 344. Já que eu estou falando de SNGPC e você é farmacêutico que atua no ramo das drogarias, você sabe que o SNGPC ele está fora do ar, literalmente fora do ar. 23 de dezembro de 2022, a Anvisa ela tirou oficialmente do ar o SNGPC para que ele pudesse passar por revisões. A instabilidade no SNGPC começou ainda em 2021. Se não me falha a memória, em outubro de 2021 o sistema começou a dar defeito. E a gente fazia transmissão de arquivos, às vezes voltava com erro, era páginas e páginas de erro. Então a Anvisa, para evitar esse transtorno, resolveu realmente inativá-lo por um tempo. E aí, então, foi criada a RDC 586 de 2021, onde essa RDC assegura que essas transmissões não eram mais para ser realizadas. Quem trabalha na rotina como farmacêutico sabe que a cada 7 dias, no máximo, você teria que comunicar à Anvisa todos os XMLs de todas as receitas que foram baixadas no seu sistema, ou seja, lançadas no seu sistema interno da drogaria. Só que, caso isso não acontecesse, a drogaria estaria sujeita à multa. Mas isso era o que dizia a RDC 22 de 2014. Só que com essa instabilidade que aconteceu no SNGPC, a Anvisa mudou todos os prazos, né? Foi mudado e assegurado que o farmacêutico não precisaria estar
enviando os dados das receitas para a Anvisa, não estaria fazendo essa comunicação através do sistema interno da drogaria com a Anvisa através do SNGPC. E o farmacêutico ele ficou assegurado pela RDC 586 de 2021. Essa RDC ainda está valendo, viu, gente? Ela ainda está nos assegurando. Só que você, farmacêutico responsável técnico, tem por obrigação de alimentar o sistema interno da sua empresa, sujeito à multa. Se bate uma fiscalização na sua farmácia e vê que você não está lançando no sistema interno da sua drogaria, que você não está lançando as suas receitas do dia no sistema interno da sua drogaria, a sua drogaria está sujeita à multa. Então, a RDC 586, ela não diz que não é para você lançar no sistema. Ela só diz que você não vai transmitir os dados para a Anvisa. Mas o lançamento interno é para continuar acontecendo diariamente. Finalmente, gente, não desista de mim não. Chegamos no último tópico. Já tá acabando o vídeo, viu? Fique aí só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho que o melhor eu deixei para o final. Falar aqui um pouquinho sobre treinamento com a sua equipe, treinamento com a sua equipe de balconistas. É de suma importância. Por quê? Porque vai garantir um atendimento seguro e eficaz para os pacientes, para os seus clientes da drogaria, como também, gente, vai capacitá-los, né? Eles vão estar mais propensos a fazer um atendimento excelente. Na farmácia, você não apenas ensina, você aprende também, porque quando você se forma, quando você começa a atuar como farmacêutico e tem o convívio ali com os balconistas, você vê que você aprende ali muitas coisas. Por quê? Porque eles têm uma bagagem muito grande, eles têm muita experiência, principalmente com o nome de medicamento, eles conhecem muito. Então, eu digo que a farmácia, ela é uma via de mão dupla. Tanto o farmacêutico passa conhecimento, quanto ele retém conhecimento adquirido com os balconistas. Então, a gente chama isso de hombridade, andar de mãos dadas. É você conseguir fazer uma ponte. Você recolhe conhecimento e você passa conhecimento. Mas o farmacêutico, ele tem um conhecimento técnico, ele tem um conhecimento mais científico. E é esse conhecimento mais científico que ele vai passar para sua equipe de balconistas. Como, por exemplo, Andressa, falar sobre as receitas. Você, mais do que ninguém, conhece a portaria 344, conhece cada tipo de receita, conhece qual a quantidade máxima permitida para cada tipo de receita. Então, isso você tem que estar sempre ali, ó, falando com eles. Porque esse conhecimento técnico, eles não adquiriram, eles têm um conhecimento embasado ali na experiência deles. Então, é uma troca de conhecimento. Uma coisa que eu sempre achava importante passar para a minha equipe era o cuidado com a venda dos medicamentos que eram medicamentos em gotas, sujeito a controle especial, como é o caso do clonazepam. O clonazepam, galerinha, ele é um medicamento psicotrópico que ele é vendido em receituário azul, que a gente chama de notificação de receituário B. Ele se enquadra no grupo B1. E aí, a gente sabe que lá na portaria 344 está especificado que dentro desse receituário eu só posso dispensar um tratamento para no máximo 2 meses. Mas tem muitos prescritores que eles não conhecem a fundo essa portaria, como nós, farmacêuticos. E aí acabam colocando uma quantidade maior. E se o seu balconista não tem o conhecimento desses cálculos, ele vai acabar dispensando a quantidade que o prescritor colocou na receita. Aí ele não sabe que a receita só pode ser liberada no máximo até 2 meses. E aí ele vai dispensar do jeito que está lá. E aí é onde você entra, dizendo para sua equipe num treinamento. O treinamento, gente, você não precisa ficar com a sua equipe ali depois do expediente, montar um data show, passar o conhecimento ali para eles, não, montar slides, porque se torna cansativo, né? Mas ali no dia a dia, gente, você vai passando bizu, vai passando dica para eles. Olha, não tem ninguém na farmácia no momento. Vem aqui, pessoal, vou trazer aqui uma novidade. Eu estou fazendo uma pós-graduação e ontem na aula eu aprendi isso e isso. Eu queria passar para vocês, porque é uma novidade, assim,
muito boa. Uma dessas reuniõezinhas ali de 5 minutos, você diz, olha gente, o clonazepam, ele é 20 ml. Mas vocês têm que ter o conhecimento que cada ml possui 26 gotas. Então, quando chegar uma notificação prescrito clonazepam, vocês vão fazer uma regra de 3 simples ali, antes de dispensar o produto, para saber se vocês podem dispensar toda a quantidade prescrita. Por exemplo, gente, se 1 ml de clonazepam possui 26 gotas, quantas gotas possui 20 ml? Produtor, me ajuda agora nesse momento. Eu quero que todas essas pessoas aqui que estão me assistindo, esses pharmalovers, essas pessoas que estão aqui do outro lado me assistindo, elas consigam visualizar tudo que está dentro da minha mente. Então eu conto com você, tá bom? Beleza. Peraí. Aí você vai fazer lá. 1 ml está para 26 gotas, assim como 20 ml está para X. Feito regra de 3, você vai multiplicar. Você vai ter X é igual 20 vezes 26. Vai dar 520 gotas. Então, cada frasco de clonazepam contém 520 gotas. O prescritor, na notificação de receita do exemplo hipotético que estamos utilizando, ele prescreveu 4 frascos de clonazepam. 4 frascos de clonazepam, se cada frasco possui 520 gotas, então 4 frascos vai estar no total aí 4 vezes 520, que vai dar 2.080 gotas. O prescritor prescreveu 2.080 gotas. Será que 2.080 gotas é a quantidade que esse meu paciente vai tomar em 2 meses? Olhe lá a quantidade prescrita de gotas por dia que esse paciente vai tomar. Na quantidade por dia, está prescrito 5 gotas ao dia. 5 gotas ao dia durante 2 meses, que é a quantidade máxima que eu posso dispensar de medicamento, vai dar o simples cálculo. 5 gotas, né? 5 vezes 60, que é a quantidade de dias que tem 2 meses. 5 vezes 60 vai dar igual a 300 gotas. Então, esse paciente só vai fazer o uso de 300 gotas. E o prescritor passou 2.080 gotas, que é o que compreende os 4 frascos. E esse paciente, ele não vai usar isso tudo em 2 meses. Então, eu não vou poder dispensar 4 frascos de clonazepam nessa receita. Uma equipe treinada, ela vai identificar o problema na hora. O balconista pegou a receita, fez uma regra de 3 simples e disse, olha, aqui, seu João, tá dizendo que você só vai poder levar 1 frasco de clonazepam. Pronto, gente, fez a dispensação correta. Então, galerinha que gosta de descomplicar a farmácia, fique tranquila, porque eu vou trazer um vídeo exclusivo falando sobre receitas, trazendo o prazo máximo de validade das mesmas, que tipo de medicamento pode ser dispensado em cada tipo de receita, qual a quantidade máxima de medicamento que pode ser dispensado em cada uma. E já que eu tô aqui no assunto de receitas com vocês, gente, a gente sabe que a gente passou por um momento de pandemia recentemente, né? Na pandemia foi alterado muitas coisas. E uma das coisas que foi alterada foi a portaria 344. A portaria 344 de 98 foi alterada, Andressa. Entendam, gente, entendam. Foi criada uma RDC que revogou por um tempo os prazos da portaria 344. Ela não foi substituída, só os prazos que estavam lá, eles foram revogados por uma RDC que surgiu. A RDC 357 de 2020, ela alterou as quantidades máximas dispensadas em cada tipo de receituário que estava lá disposto na portaria 344. Então, farmacêuticos que estavam dispensando medicamentos nas receitas de controle especial, levando em consideração a RDC 357 de 2020, não vai fazer mais isso. Por quê? Porque as quantidades máximas de medicamentos que são liberados em cada receita voltaram a seguir o que diz a portaria 344. Ela foi revogada, viu, gente? A RDC
357 de 2020, ela foi revogada no dia 22 de setembro de 2023. E na prática, Andressa, em que isso implica? Implica que, se você, amparado pela RDC 357 de 2020, dispensava um tratamento para até 3 meses, em uma notificação A, você vai voltar a dispensar para apenas 1 mês de tratamento, não mais 3 meses. Mas, galerinha, uma coisa da RDC 357 vai continuar em pleno vigor. Por quê? Porque a Anvisa achou melhor inserir dentro da portaria 344 a venda remota de medicamentos controlados. Então, isso não mudou. Por quê? Porque vai ser inserido dentro da portaria 344. É algo que surgiu com a RDC 357 de 2020, só que vai ser mantido dentro da portaria 344. Isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo. Não sai daqui antes de se inscrever nesse canal. Ative o sininho de notificação. Você ajuda muito o meu trabalho. Você está me ajudando a te ajudar. Um enorme abraço. Fiquem com Deus. Bye, bye. Até a próxima.